'Cause we always give one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Kept me waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. And I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happier tonight. Kept me waiting for you in the morning. I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. As we say goodbye, I know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, Kept me waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. And I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happier tonight. Kept me waiting for you in the morning. I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. As we say goodbye, I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't ever know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. Buenas noites, buenas noites, buenas noites. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Luizão, meu príncipe. Gostei da cadeira, hein? Mengão. Fala aí, cadeira do Mengão mesmo, pô. Gostei, viu? A camisa preta e vermelha também. Rafael, bem-vindo aí à comunidade. Célio, bem-vindo. O Everton Ionara, Sergião, Emanuel. Daqui a pouco chega uma galera aí ainda. Pessoal, vamos lá. Hoje aqui na nossa comunidade, a Liga Empresarial, nós estamos com a nossa aluna abençoada, mestra foda, pra caralho. Ela manda muito, ela é de matemática. A professora Carol, minha princesinha. Carolzinha, os alunos são seus, fica à vontade, se apresenta e ensina esse pessoal a ganhar dinheiro com aula, por favor. Boa noite, gente, tudo bem? Como o prof já me apresentou, eu sou a Caroline. Eu vim aqui hoje para dar uma aula para vocês sobre como fazer uma aula, ou montar uma aula, ou preparar uma aula. Eu quero que as coisas sejam um pouco dinâmicas, então eu vou chamar vocês para interagirem. Vocês podem escrever no chat, ou podem falar, abrir o microfone. Tá tranquilo? Fiquem à vontade, tá? Eu vou compartilhar minha tela toda para começar aqui com vocês, porque senão eu vou ficar trocando de tela, eu vou ficar bem maluca. Para vocês saberem, eu sou da matemática, eu sou engenheira, eu sou licenciada em matemática, trabalho na Bayer hoje em dia, mas nas minhas horas vagas ou nas outras horas, eu dou aula de matemática para diversos alunos. Então, e tem aí já, acho que uns 11 para 12 anos dando aula dessa forma. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês como eu faço para montar e preparar as minhas aulas. Também não quero ser a chata que vai ficar aqui das 9 até não sei que horas da noite, tá? Então, vamos lá. Todo mundo vendo minha tela? Sim, não? Sim, sim. Beleza. Pode dar na aula que eu vou adicionando o povo aqui, silenciando os microfones caso precisa, viu? Ok. E a galera que tiver dúvida, só levanta a mãozinha, que assim que possível a Carolzinha para vocês poderem falar. Isso. Vou colocar vocês de picture in picture aqui para poder ver também. Se bem que vai ficar gravada, né? Depois isso vai aparecer lá. Melhor não. Eu quero começar fazendo umas perguntas para vocês sobre com o que é que vocês trabalham. Se vocês estão aqui para falar comigo, para me ouvir, na verdade, vocês devem ter interesse em se comunicar melhor com o público, melhorar a oratória, a dicção, talvez, ou o preparo de apresentações, como se preparar para uma apresentação. Então, se vocês quiserem escrever no chat ou falar mesmo no microfone, podem abrir e falar com o que é que vocês trabalham e por que vocês precisam de apresentações, de aulas, por que é que vocês precisam disso. Se vocês me disserem no que vocês trabalham, eu já vou ter uma ideia também. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu sou motorista, mas eu também vendo lingerie, vendo Natura, Avon. E eu gostaria assim, de aprender assim, a me comunicar melhor assim, para as vendas. E também, como eu tenho aula de... Também vendo sexy shop também, junto com as lingeries também. Uhum. E como eu tenho aula de inglês, eu gostaria, assim, como a minha professora falou, para iniciar, para dar aula para criança.
Certo, para perder o medo de começar, digamos assim. Isso, exatamente isso, né, profe? Isso. Isso mesmo. Certo? Carolzinha, Alguém? ó, o Diga. Sérgio, nós temos o Sérgio, Tá. nós temos a Ionara e o Ebert, são corretores de imóveis, trabalham com vendas. Tem o Célio, ele é químico e quer melhorar a oratória. Ótimo. Tá? A Elane, que conversou contigo, ela trabalha com vendas, então também parte de oratória, apresentação. A Kelly, que está aqui, é personal trainer. Tem que se comunicar bastante também com os alunos. Uhum. E vocês criaram alguma expectativa? Normalmente, quando a gente vai para algum evento desses, como uma palestra, uma aula, a gente cria alguma expectativa, mesmo que lá no nosso subconsciente. Vocês querem compartilhar uma palavra, uma definição do que vocês criaram de expectativa para hoje? Eu fiquei ansioso, porque eu falei, velho, a Carolzinha é foda. Eu sei que às vezes falar de expectativas assim não é uma pergunta que as pessoas estão esperando. Então eu montei aqui um Mentimeter. Eu não sei se vocês conhecem essa plataforma, se vocês conhecem esse modo. É uma nuvem, ele forma uma nuvem de palavras. Então eu vou compartilhar aqui no chat com vocês o link e vocês podem responder ali rapidinho. Vou dar um minutinho para vocês colocarem ali o que tá pedindo e depois eu compartilho a resposta, tá? Vou fazer diferente. Tá aqui para a gente digitar 3 palavras. Aí, no caso, eu vou digitar a palavra sobre aí o que eu espero da palestra, da aula. E isso, na verdade, não é o que vocês estão com expectativa, o que vocês esperam. É o que vocês acham que define uma boa aula. Pode ser uma palavra, uma expressão, o que vier na mente de vocês. O que vocês acham que define uma boa aula. Depois, mais tarde, eu compartilho a resposta com vocês. Acabei de mandar as minhas. Uhum. Já tem algumas respostas aqui. Espero que seja uma excelente aula, pois o Júnior falou muito bem de você. Para a gente continuar aqui enquanto vocês estão respondendo, e depois eu posso mostrar o resultado dessa nuvem de palavras para vocês, eu queria começar dizendo como é que eu começo. Sempre que eu tenho que dar uma aula, preparar uma aula, seja do que for, eu costumo dar aulas de matemática no geral, mas já tive que me preparar para diversas outras apresentações. Então, a gente sempre começa pensando no conteúdo que a gente vai trabalhar. Dentro desse conteúdo, a gente precisa pensar, bom, a gente vai falar sobre o que sabemos. Tudo bem, Carol, mas e se nós não sabemos? Se a gente quer falar sobre alguma coisa dentro daquele assunto que a gente não domina? Bom, aí nós vamos estudar, nós vamos ler sobre aquele assunto. Eu gosto muito de buscar imagens de inspiração. Eu vou lá no Google Imagens, coloco o assunto que eu estou querendo trabalhar, porque eu sou uma pessoa bastante visual. Talvez vocês também sejam pessoas visuais e gostem de imagens para trazer inspiração. Além de tudo, eu tenho que pensar, bom, qual é o objetivo com esse conteúdo? A aula aqui de hoje, por exemplo. Eu vim aqui hoje mostrar para vocês como eu planejo uma aula, como eu preparo, como eu penso para fazer a apresentação. Então, o objetivo é fazer com que vocês melhorem a forma de vocês de fazer isso. Esse é o objetivo com o conteúdo. E qual que é o conteúdo que eu estou trabalhando aqui com vocês? É no geral, né? Apresentação, oratória. Então, a gente precisa ter em mente sempre o que a gente tem de objetivo com aquele conteúdo que a gente vai apresentar. Sendo assim, a gente precisa, depois de ter essa ideia, praticar. Praticar como? Eu sempre falo para os meus alunos que a prática leva à perfeição, ou no caso, a quase perfeição. E na matemática isso é muito claro.
Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, nas apresentações é a mesma coisa. Da primeira vez que a gente for fazer alguma coisa, talvez não fique a melhor apresentação possível, talvez a nossa dicção não seja a melhor possível, mas a questão é praticar. Ah, mas eu não tenho oportunidade de estar dando uma palestra como a Carol aqui para algumas pessoas que talvez ela não conhece. Gente, marca um horário para vocês mesmos. Sentem lá, montem a apresentação e usem aquele tempo para vocês apresentarem para vocês mesmos, tá? Porque é só praticando que a gente evolui. Isso é fato. Continuando. Quando a gente vai falar sobre algum assunto, ok, nós temos que ter domínio sobre ele, a gente tem que entender do que a gente está falando. Mas também precisa ter em mente qual vai ser o público que vai receber essa informação. Muito bem. Eu vou explicar matemática. Adianta eu chegar para uma criança ou adolescente de 10 a 15 anos falando sobre uma situação matemática e usar exatamente a mesma linguagem para uma pessoa que está cursando engenharia ou que está cursando finanças? Não adianta. Eu vou ter que usar linguagens diferentes. A mesma coisa, no meu dia a dia, eu trabalho com uma parte bem específica, bem técnica. Se eu estiver falando com pessoas que não entendem do assunto com o qual eu trabalho, eu não posso usar todos os termos técnicos que eu uso no meu dia a dia, porque as pessoas não vão entender nada. E quando as pessoas não entendem nada do que a gente está falando, elas perdem o interesse. A gente perde aquela pessoa. A gente precisa, de alguma forma, reter elas ali com a gente. Quem trabalha com vendas tem que ser muito bom ouvinte. Tem que entender o público a ponto de ouvir o que o público está precisando para poder continuar o pitch de venda, ou enfim, o que precisar ser feito, seja uma consultoria ou algo do gênero. Então, entender o público para qual a gente vai falar é muito importante. Eu cheguei aqui hoje e eu não tinha ideia exata do público que ia aparecer para mim. Por isso eu comecei fazendo aquelas perguntas para eu entender um pouco melhor. Mas eu também tinha uma ideia já de idade, por exemplo. Eu sabia que possivelmente não ia ter nenhuma criança e eu imaginei que não teria ninguém maior do que 50, 60 anos. Tá? O que essas pessoas fazem? Eu não sabia exatamente com o que vocês trabalhavam, mas eu sabia que vocês só estariam aqui porque tinham interesse no assunto que eu estava falando. Então, vocês com certeza trabalham em alguma coisa que precisa se comunicar com o público, certo? Onde vivem, do que gostam, que tipo de linguagem eu vou usar, que foi o exemplo que eu dei antes. Trabalho com uma coisa super técnica, ou mesmo a própria matemática. Não tem como eu sair falando só termos técnicos aqui para vocês, ou para quem eu for conversar, que não vai fazer sentido, a pessoa não vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, saber para qual público a gente vai falar faz toda a diferença. E isso aqui é um trabalho de pesquisa. Às vezes é parar e pensar, né? O público que vocês vão atender naquele momento, ou de pesquisar qual é o público que normalmente aparece nesse tipo de evento do qual eu vou fazer essa palestra, entendeu? Para vocês saberem que linguagem vocês vão utilizar com esse público. Tendo feito isso, uma coisa que eu acho importante também, e eu coloquei aqui como um ponto, é planejar falar na medida. Falar na medida é não falar demais e não falar de menos. A gente precisa se comunicar de uma forma assertiva, mas a gente não pode ficar repetindo e cansando as pessoas com a mesma coisa, porque, de novo, elas perdem o interesse. No momento que elas perderem o interesse no que a gente está falando e o que a gente está apresentando, elas não vão mais estar ali para nós. Elas podem estar ali presencialmente, de corpo presente ou de mente presente, mas elas não vão mais estar realmente aprendendo ou fazendo parte daquilo que a gente está passando para elas. Então, é importante, sim, o falar na medida. E isso também está muito relacionado ao público. Se eu vou dar aula para um aluno que está no 5º ou no 6º ano, eu vou falar uma quantidade de tempo diferente do que eu vou falar aqui para vocês, que já tem uma idade maior. Vocês não estão no 6º ano, vocês são todos adultos que estão aqui junto comigo agora. Então, se eu estivesse fazendo essa palestra para crianças, eu teria que falar bem menos, porque elas perderiam o interesse muito mais rápido. Então, uma coisa vai acabar ligando na outra até a gente chegar no final, vocês vão perceber aqui. Além disso,
público, falar na medida, o conteúdo, mix de aprendizagem. Aqui a gente está numa palestra onde eu estou falando muito mais e vocês estão me ouvindo. A gente não está tendo tantos momentos de interação. Mas é interessante, sim, que a gente tenha momentos onde a gente consiga fazer um mix dos estilos de aprendizagem das pessoas. E lembra que eu falei antes que eu, particularmente, sou uma pessoa muito visual? Pois é, tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas. O que é isso? Vocês sabem o que é ser visual, ser auditivo, ser sinestésico? Coloca aqui no chat ou só coloca joinha ou para baixo para eu saber se vocês estão na página que eu tô. Vocês entendem do que eu tô falando, tá? Ótimo. Todo mundo tá entendendo esses tipos de aprendizagem. Então, eu gosto de, nas minhas aulas, mesclar. Por exemplo, eu chamei vocês para uma interação agora. Vocês tiveram que se movimentar e responder. Eu usei o Mentimeter para a gente fazer uma nuvem de palavras. Vocês tiveram que se movimentar e utilizaram uma área do cérebro diferente de vocês naquele momento. Vocês estão vendo o mapa mental que eu montei. E vocês estão me ouvindo. Então, a gente está estimulando várias coisas ao mesmo tempo dentro de uma aula ou de uma palestra. Então, isso é importante. A gente precisa diversificar, utilizar um mix de formas de apresentar o que a gente está falando. E com o passar do tempo, vocês vão ver. Eu estou com os meus alunos na aula ou estou explicando alguma coisa para alguém. Aqui a maioria das pessoas está com a câmera desligada, beleza, não tem problema, estamos na palestra. Mas, quando eu olho para o rosto da pessoa, eu já consigo ter aquele feeling de tipo, ela está entendendo ou ela não está entendendo. E com o passar do tempo, o professor está concordando comigo, com o passar do tempo, vocês vão tendo esse feeling também. Vocês vão falar de uma forma e a pessoa vai estar na cara dela que ela não entendeu o que vocês disseram. Não repitam a mesma coisa da mesma forma. Mudem como vocês formaram as frases, mudem a forma da qual vocês estão escrevendo o que vocês estão escrevendo. Se vocês estão desenhando um círculo no sentido anti-horário, desenhem um círculo no sentido horário, porque talvez isso faça diferença de uma pessoa para outra, isso muda muito. E eu sempre falo para os meus alunos também, como tu começaria isso daqui? Porque o meu cérebro funciona de uma forma. O cérebro de cada um de vocês funciona de formas diferentes. Cada um de nós aqui, se fosse fazer a mesma atividade, eu vou dizer para vocês, a grande maioria, ou 90% de nós, cada um ia começar a mesma atividade de uma forma diferente, por um ponto diferente. Porque nós temos formas de aprendizagem e desenvolvimento diferentes. Então, para estimular tudo isso, quando a gente tem um grupo de diversas pessoas, é importante que se faça esse mix de aprendizagem, tá? Como? Vai depender do conteúdo também, tá? Depois, se vocês quiserem pedir ideias, a gente pode discutir e trocar ideias. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu acho bem importante, é criar uma escada de conhecimento. Tudo tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Adianta eu começar o assunto lá do final, aí passar para o princípio e depois ir para o meio? Adianta eu chegar para a pessoa e dizer que, fulana, eu quero te vender isso aqui, porque isso é bom por isso, por aquilo, por aquele outro? Normalmente não é assim que a gente faz, né? Usando o exemplo da matemática numa escada de conhecimento. Não adianta eu pegar um aluno do 5º ano, que aprendeu a tabuada e as operações básicas, e querer falar com ele de Bhaskara, que se resolve lá, se usa para resolver uma equação de 2º grau. Não adianta, as coisas têm uma ordem cronológica, tem que existir isso, porque o cérebro da gente fica muito perdido. E outra, existem vários estudos que já demonstram isso. Normalmente, quando isso em relação a alunos, tá? Tô falando de um pouco de pedagogia, mas isso serve para qualquer tipo de apresentação que a gente for fazer. Se a gente jogar de uma vez, de primeiro momento, um desafio muito grande, algo que seja desafiador, mas assim, ultrapasse muito o nível de conhecimento ou de entendimento das pessoas que estão ali com a gente, isso não vai estimular elas. Porque os seres humanos são movidos a desafios, né? Vamos concordar aqui, a gente sempre coloca metas,
a gente tem sonhos, então a gente está sempre se desafiando. Mas se tiver muito acima do alcance do entendimento da pessoa que está ali te ouvindo, o que tu falar, a pessoa não vai se sentir entusiasmada e dizer, nossa, vamos lá, agora eu vou querer entender isso. Não. Vai acontecer exatamente o contrário. Ela vai perder completamente o interesse e vai dizer, isso aqui está muito difícil para mim, eu nem vou tentar, tá? Então, construir essa escadinha de conhecimento, construir o entendimento da pessoa sobre o assunto, sobre o produto que tu tá querendo vender para elas, o que tu tá querendo dizer é muito importante. E no meu ver, a forma mais fácil de sempre ir conduzindo essa escada de conhecimento é usar muitos exemplos. E usar exemplos que façam parte da realidade das pessoas. Aqui vem a importância, de novo, de conhecer o público para o qual a gente vai falar. Que hoje, confesso, não dava tão certo assim, porque eu não sabia a área de atuação de vocês profissional. Mas é importante que a gente saiba isso para trazer exemplos que condizam com a realidade desse público que a gente tem ali. Eu sei, por exemplo, que fulano gosta muito de futebol. Então, eu vou ensinar para ele probabilidade usando o time de futebol. Eu sei que ciclano gosta muito de cozinhar. Então, eu vou tentar fazer analogias do que eu estou falando com coisas de cozinha, com coisas de, enfim, alimentação, que eu sei que a pessoa gosta, para poder fazer esse link com a realidade da pessoa. Vocês conseguiram entender o que seria dar exemplos da realidade? Alguém de vocês tem algum exemplo da realidade de vocês que queira compartilhar aqui com a gente? Onde já fez isso? Estava explicando uma coisa completamente aleatória e usou um exemplo da realidade da pessoa para poder explicar melhor para ela e ela entendeu? Não precisam ficar envergonhados, podem falar. Pode falar. Eu faço isso praticamente toda aula de finança, mercado financeiro. Porque se eu não pegar na dor do aluno, ele não acorda. E como é aula para alunos da rede pública, eles não têm uma perspectiva de crescimento. Eles estão ali, alguns ali estão na sobrevivência, no automático ali, do básico, vou ter um emprego mais ou menos. Então, quando eu consigo trabalhar aqui, cara, em vez de você comprar um trio bomba, que aqui em Brasília é um sanduíche, de R$15, com esse mesmo valor você compra uma ação do Bradesco, um dos maiores bancos do mundo. Então, eu consigo trazer as coisas para a realidade dele. Em vez de você engordar infeliz, tu vai ganhar dinheiro, porra. Faço muito isso. E isso traz muito para a realidade da pessoa. E outra coisa que eu até não escrevi aqui, mas dentro dessa escada de conhecimento eu gosto de fazer, começa pelo simples. Então, a gente já começa desmistificando muito. Isso muito com a matemática também e com outras partes técnicas mais complexas. Isso aqui não é tão difícil assim. Eu sempre começo com esse discurso. As pessoas falam, é meio complexo. A maioria das pessoas não entende isso por tal motivo. Mas tu vai ver que a gente vai entender bem certinho como é que isso acontece, como se resolve, tu vai ver que não é difícil. Eu sempre começo as minhas aulas, o que eu estou ensinando, dessa forma. E isso tira, uma carga das costas de quem está ouvindo, que é surreal. Porque eles ficam muito mais abertos a receber o que a gente está dizendo. Então, isso não é... Nada é o fim do mundo. Nada é a pior coisa. A gente sempre vai ter uma coisa que vai ser mais difícil. E conforme eu vou construindo a escadinha do conhecimento com as pessoas, eu consigo dizer... Tá vendo que lá no início tu achava que aquela coisinha lá era difícil e olha o que a gente tá fazendo agora? Aí faz a mente da pessoa explode nesse momento. É até engraçado, tá? Espero que vocês consigam colocar em prática isso para vocês terem essa sensação que eu tô tentando passar. Muito bem. Além de construir escadinha de conhecimento, é muito importante... Quando a gente está falando, hoje estou mais de monólogo aqui, o que não é tão comum para mim quando eu faço apresentações, mas manter o engajamento e a atenção das pessoas, de todas as formas que eu já fui citando antes, e a gente vai manter o engajamento e a atenção das pessoas. Como que a gente pode fazer isso? Alternância de tom de voz. Essa é batata. Podem perceber,
Eu não fiquei aqui parada, eu gesticulei com as minhas mãos. Numa hora eu estava falando mais calma, numa hora eu entonei um pouco mais, porque se eu tivesse aqui parada. Então, pessoal, boa noite. Para manter o engajamento e a atenção, vocês têm que alternar o tom de voz. A interação verbal e as perguntas. Não ia funcionar. A gente precisa realmente entrar no papel que a gente está fazendo, tá? É quase virar um ator aqui na frente e conseguir apresentar o que a gente está falando com os sentimentos que a gente está tendo nesse momento, tá? Então, a gente precisa, sim, de alternar. É verdade, né, Elaine? Precisa alternar o tom de voz. Tem horas que eu vou baixar o tom de voz, tem horas que eu vou aumentar o tom de voz, Não adianta. Isso faz toda a diferença, que senão daqui a pouco vocês estavam todos dormindo aí 9h30 da noite na casa de vocês. Até porque a câmera tá desligada mesmo, se vocês dormissem eu nem ia ver. Certo? Outra coisa é chamar essa interação verbal, fazer perguntas. Eu fiz perguntas aqui para vocês. Nem todos interagiram abrindo o microfone e falando comigo, mas vocês mandaram um joinha, vocês escreveram alguma coisa no chat, tá? Então, fazer essas call to actions para as pessoas, CTAs, é muito importante. Não deixe as pessoas dormirem quando vocês estão explicando. Vocês vão conseguir ter certeza se elas estão entendendo o que vocês estão dizendo, certo? Outra forma de interação virtual real, eu coloquei aqui, é a nuvem de palavras que eu pedi para a gente fazer no início, que eu coloquei ali o link, e vocês realmente interagiram respondendo ali, e depois a gente vai ver o resultado. Outra coisa, usar diferentes formas de apresentação. Eu estou usando um mapa mental, e uma coisa que eu gosto muito de utilizar, e eu vou compartilhar aqui com vocês um caderno que eu uso com um dos meus alunos. Eu tenho uma mesa digitalizadora e eu gosto muito de escrever. Em matemática, enfim, a gente acaba tendo que escrever muito. Mas eu poderia estar escrevendo aqui e traçando enquanto eu falo com vocês. Vou compartilhar outra janela aqui para vocês verem o que é que eu estou querendo dizer. Opa, tá demorando um pouquinho, mas acho que já vai. Foi, né? Isso é um caderno de uma aluna para quem eu dei aula ontem. A gente estava falando de fatorial. E eu gosto de rabiscar mesmo. Eu posso usar cores. Então, aqui eu posso trocar a cor do pincel. Eu posso riscar, posso circular. Aqui eu estou escrevendo com o próprio mouse, então perdoem a minha letra, tá? Mas, enfim, a gente pode interagir muito com os alunos dessa forma, ou numa palestra, quando a gente estiver dando. Outra coisa, aqui no Meet, por exemplo, tem a opção de lousa interativa. Também gosto de usar. Porque além de eu escrever, as pessoas verem o que eu estou escrevendo, a pessoa que está do outro lado, eu posso compartilhar agora, por exemplo, uma lousa interativa com vocês. E vocês podem interagir, escrever nessa lousa aí com o mouse de vocês, enquanto eu estou escrevendo também. Então, isso gera uma interação muito legal, muito interessante. E isso também é uma outra forma de fazer a apresentação. O mapa mental que eu utilizei também já foi uma forma diferente. Tem gente que gosta de usar PowerPoint, tem gente que gosta de usar mapa mental, como eu estou usando agora. E isso é bem variado. Mas utilizar diferentes formas também ajuda muito, dependendo de para qual assunto vocês vão trabalhar. E eu coloquei aqui também exercícios. Aqui vai ser difícil a gente fazer um exercício. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia se dividir em grupos, criar chamadas diferentes e colocar vocês para conversarem. E eu faria isso de fato. Mas a gente não vai ficar aqui tanto tempo assim, então eu não vou criar nesse momento. Mas é uma ideia para vocês. Ah, tô dando uma palestra, ela é totalmente teórica. Como é que eu vou fazer um exercício? Separa 2 ou 3 salas, coloca várias pessoas nessas salas e faz elas interagirem, faz elas conversarem.
Isso, o Meet não tem de forma tão fácil, o Zoom tem de uma forma mais fácil. Dentro da sala onde a gente está, a gente consegue dividir subsalas e depois trazer as pessoas de volta, o que é muito legal. Aqui no Meet não fica tão fácil assim, tem que criar outras. Mas é uma baita forma de fazer um exercício para uma coisa que é mais teórica e mais oral, como é o que a gente está fazendo agora. Ou se forem coisas mais práticas, logicamente. Eu estou dando uma aula de matemática, eu não costumo dar uma aula e explicar um conteúdo sem um exercício. Eu normalmente pego exercícios, resolvo os exercícios para explicar uma matéria. Pego problemas e resolvo problemas com as pessoas. Eu acho que é a melhor forma de aprender, porque, como eu falei, a prática leva à perfeição ou quase à perfeição. Então, quanto mais a gente quanto mais a gente exercitar qualquer coisa, vai ser melhor. Exercício físico, por exemplo, né? A gente vai lá a primeira vez para academia, volta para casa todo dolorido e ferrado, né? Destruído, né? Não é assim que acontece? Aí a gente foi na primeira semana, segunda semana, na terceira semana, já tá fluindo. A gente já não tá mais morrendo de dor, não tá sendo a pior coisa do mundo. Eu acho que o exercício físico é um exemplo ótimo para entender o que eu tô querendo dizer, porque a gente sente dor de verdade quando a gente faz. Né? Quando a gente faz exercícios mentais, não existe uma dor de fato física, é mais uma dor psicológica. Então, exercitar é sempre muito, muito importante, incansavelmente, tá? Falando de estudar, eu mesma como aluna, às vezes pegava uma lista de exercício e eu refazia a lista de exercício 3 vezes, a mesma lista. Quando eu estava fazendo pela terceira vez, eu já sabia a resposta que tinha que dar. E eu ainda assim me forçava a pensar no raciocínio de como resolver aquela questão. Então, para mim, é indispensável, certo? E eu trouxe aqui algumas dicas extras que podem parecer estranhas, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Se vocês forem dar uma palestra, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, nunca escrevam as palestras e nunca decorem palavra por palavra. Se vocês se prenderem a isso, escreveram totalmente o que vocês querem falar, vocês vão estar muito presos e engessados querendo repetir exatamente as palavras que vocês colocaram lá. Ah, mas ela está dizendo que então eu não posso escrever o que eu quero dizer? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Vamos voltar novamente. Eu não tô vendo a cara de vocês, mas eu tenho certeza que nessa hora vocês ficaram com dúvida. Tá? O que eu tô dizendo para vocês? Não escrevam um texto palavra por palavra do que vocês estão querendo dizer. Eu não abri o meu Word antes de começar essa aula aqui com vocês e escrevi: boa noite, pessoal. Meu nome é tal. Hoje vamos falar sobre tal coisa, vírgula. É isso que eu tô dizendo que não é para vocês fazerem, tá? Não escrevam exatamente o que vocês querem dizer, porque o nosso cérebro liga um gatilho, fazendo com que a gente queira lembrar das palavras exatas, exatamente, Dói. Organizar as ideias, sim. Não escrever e querer decorar palavra por palavra do que a gente quer dizer. Eu sei que devem ter pessoas aqui que gravam Reels, né? Ou gravam vídeos para as redes sociais ou para outros tipos de redes. Normalmente, se a gente escreve uma copy, escreve um texto ali persuasivo para o nosso vídeo, a gente, quando vai gravar, fica muito preso àquilo. Tanto que inventaram o tal dos prompts, né? Para a gente ficar com o celular ali gravando e passando o texto, que nem os jornalistas, e a gente lê palavra por palavra. E acaba parecendo um robô, porque a gente não consegue mudar o tom de voz, a gente não consegue gesticular, não consegue fazer uma interação, e fica um vídeo maravilhoso, né? Só que não. Então, essa coisa de escrever exatamente o que a gente quer dizer acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, sim, como o Dói falou, escrever, organizar as ideias. Para montar isso aqui para vocês, o meu caderno não tá aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Ontem eu peguei 2 páginas do meu caderno e comecei a escrever, tipo, soltar ideias mesmo. E depois eu vim aqui para o MindMeister
e criei o mapa mental aqui para ficar mais visualmente bonito para mostrar para vocês, que eu não ia mostrar meus garranchos. Então é isso que eu tô querendo dizer aqui. Eu acho que agora, mesmo não vendo a cara de vocês, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Sempre ilustrar com exemplos. Eu acho que eu já tinha falado bastante sobre isso. Mas ilustrar pode ser com exemplos, como eu falei aqui, eu dei exemplos falados para vocês. Eu poderia ter colocado um vídeo e compartilhado a minha tela para vocês verem um vídeo do YouTube, por exemplo, com um exemplo do que eu queria dar. Eu poderia ter pegado uma imagem para ter usado como exemplo. Existem diversas formas de se dar exemplos. E o que a gente tem que começar a fazer quando a gente começa a apresentar é estimular a nossa criatividade. A gente precisa estimular a criatividade e isso também é uma questão de prática, tá? E por último, seja você mesmo. Por quê? Não adiantava de nada eu vir aqui, parar na frente da câmera para falar com vocês e querer ser uma pessoa ou representar ser uma pessoa que não é quem eu sou na minha vida ou quem eu sou no meu dia a dia, usar uma linguagem corporal e uma linguagem oral diferente do que eu uso no meu dia a dia, na minha vida, com as pessoas que me conhecem de fato, pessoalmente. Porque não ia fazer nenhum sentido e eu provavelmente não ia conseguir sustentar isso por mais de 5 ou 10 minutos dentro da apresentação. Então, vocês precisam chegar onde vocês estão para apresentar, claro, cuidando da linguagem, dependendo da onde a gente vai falar e para quem a gente vai falar, mas ser vocês mesmos. Não adianta a gente querer ser outra coisa e não o que a gente realmente é. Pode falar. Eu costumo muito falar para os alunos, Carolzinha, na matemática nós temos subtração, soma, multiplicação e divisão. Na hora de montar uma aula, uma palestra ou um treinamento, usa essa cronologia. Começar do básico para o médio para o avançado. O aluno ele tem que ter esse feeling de crescimento no decorrer da tua aula, no decorrer da tua palestra. Então, você menos, depois mais, depois multiplicação, depois divisão. Porque se você não pegar a primeira parte, você não consegue conectar a segunda. Uma coisa importante quando vocês dão uma palestra ou uma mentoria para várias pessoas, cara, se é presencial, sempre foca no fundo da parede, lá do fundo. Porque quando você olha para a parede do fundo e começa a falar com ela, quem está te vendo tem a imagem que você está olhando no olho dele. Isso vai gerar uma conexão simultânea com todos que estão ali presentes. A gente usa isso muito para palestrar, para dar treinamento de vendas para times comerciais. Eu costumo usar a tática, sabe quando a gente olha para algum lugar, mas a visão tá turva e a gente não tá focando exatamente no que a gente tá vendo? Sim. Eu costumo usar essa tática também, quando eu vou falar para muitas pessoas, assim, ao vivo, presencialmente, eu fico nervosa. E sim, é normal a gente ficar nervoso. Antes de abrir aqui e mandar o link para todo mundo, eu também fiquei um pouco nervosa. Eu disse, poxa, quem será que vai aparecer? Quem será que vai estar me ouvindo? O que será que vão achar? E claro que a gente cria essas expectativas, a gente sempre fica um pouquinho nervoso com o que vai acontecer. E eu acho que esse frio na barriga até é bom, porque a gente sente que a gente está preparado. Eu não sei vocês, mas quando eu vou fazer alguma coisa e eu não tinha me preparado para aquilo, se der certo, se não der, tá tudo bem. Então, a gente não se preocupa muito. Agora, quando a gente realmente se prepara para fazer aquilo, dá aquele nervoso. Bate aquele friozinho na barriga. Não sei se para vocês é igual ou não. Podem fazer o joinha aí, se vocês também se sentem assim. E uma coisa também bacana que a Carol falou, galera, observa que ela colocou atalhos de pensamento, ideias simples. Você não tem que fazer aquele slide, aquela coisa poluída, escrever um livro e ler o livro para as pessoas. Não. Menos é mais, entende? Menos coisas vai te dar mais resultado. É só para você lembrar a estrutura, a cronologia do que você vai organizar. Muito bem. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode falar, pode erguer a mão. Eu vou compartilhar outra tela aqui
para mostrar para vocês a nuvem de palavras que vocês criaram aqui junto comigo. Aí, vocês trouxeram aqui algumas ideias do que define uma boa aula. Utilidade, valor foram as principais. Aqui, só para vocês entenderem como essa nuvem funciona, quanto maior a palavra tiver escrita, mais destacada ela tá, é porque provavelmente mais de vocês colocaram essa mesma palavra, não foi uma única pessoa. Mas uma boa aula tem que ter utilidade, valor, clareza, conquista, organização, uma apresentação clara, simples, boa oratória, sentido, tem que ter coerência, didática e ser interessante. Então, essa interação de vocês foi bem legal aqui. Eu gostei bastante das palavras que vocês escreveram e eu concordo completamente em número, gênero e grau com todas que eu li agora. Achei bem bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem à vontade se quiserem me perguntar alguma coisa. Se quiserem entrar em contato comigo também. Vou estar super disponível para o que vocês precisarem de mim. Amores, falar igual eu falo com meus alunos da escola. Dúvidas, trauma, rancor, tristeza, depressão, sono, fome? Aproveitem. Não? Vou parar aqui a gravação.